Olá, eu sou Calixto, eu vou falar sobre Revolução Industrial. Revolução Industrial é um fenômeno que acontece basicamente na Inglaterra. O conceito de Revolução Industrial está relativo à forma nova de fazer produção do capital. O que é a produção do capital? Do sistema regido pelas teorias do capital. Então, a Revolução Industrial vai fazer um processo de produção de massa, de grande produção, baseado nas novas tecnologias que são criadas nesse período de tempo. Máquina a vapor, as máquinas de produção e a forma de fazer a produção. Ok, agora, para que exista a Revolução Industrial, acontece uma transformação enorme da sociedade. Então, a Revolução Industrial funciona a partir da extinção dos grêmios de produção, que é algo da Idade Média, e da extinção dos pequenos agricultores, que são dizimados, essas propriedades são absorvidas pela nobreza inglesa. Chama-se cercamento. Cercamento nada mais é do que os nobres assumindo a posse das terras desses produtores. E esses produtores, que são muitos, vão para a cidade e serão urbanizados, ok? E vai ser a mão de obra utilizada então pelo capital da Revolução Industrial. Agora, quem é que financia a Revolução Industrial? Não existe nada que acontece na sociedade que é por acaso ou que é feito de forma desvairada. A Revolução Industrial é um mecanismo de transformação social que tem as suas bases de financiamento e de mudanças. Uma das bases de financiamento da Revolução Industrial é a própria Igreja Católica. E esse financiamento é conseguido através da Inquisição. A religião, a Igreja Católica, no processo de Inquisição, também cria o purgatório. O que é o purgatório? Aquela situação que o cidadão não vai para o céu nem para o inferno e as suas famílias, dentro do processo de Inquisição, vai pagar fundos para a Igreja para que esse cidadão saia do purgatório. Esses fundos vão formar uma grande fortuna para a Igreja Católica, que é um dos financiadores, não é o único, mas é um dos grandes financiadores da Revolução Industrial. Então a religião também está fazendo o processo da revolução, da transformação social. Ok, então essas pessoas vão trabalhar nas fábricas, vai ser o empregado do capital. Ok, agora você tem o capital fazendo essas pessoas trabalhar 15, 18 horas por dia e trabalho infantil, ok? E trabalho feminino. Para quê? Para aumentar o lucro da produção. Então, o que é a produção industrial? É o nascimento do capitalismo no seu sentido mais amplo, porque capitalismo é quando você tem a economia girando internamente, criando suas próprias bases. Não é como o capitalismo mercantil, e o cara ia nas colônias, trazia as especiarias e vendia à Europa com margens de contribuição de 1000% sobre o preço original. Então, o capitalismo original, verdadeiro, aquele que cria sua própria oferta, sua própria demanda. Então, isto é o que faz a Revolução Industrial. Então, cria um capitalismo que vai fazer uma produção baseada em novas necessidades, mas cria isto com a sua própria oferta, produzida dentro dos sistemas implantados e com a demanda existente. Agora, isso funciona porque você vai criar na Revolução Industrial a renda do salário, esses trabalhadores que são expulsos das suas terras e que vêm trabalhar nas cidades, ele vai ter uma renda do salário criada dentro do próprio sistema de produção da Revolução Industrial. E aí você tem um complexo enorme do sistema capitalista funcionando automaticamente. Então, esta é a Revolução Industrial, esta é a divisão que a sociedade é colocada. E nesse sentido, esta revolução
vai criar a classe trabalhadora, os proletários, e vai criar a classe do capital, ok? Eu insisto em falar capital, porque quando você fala capitalismo, capitalismo é ideologia. Karl Marx jamais disse capitalismo. E quando você falar capitalismo, você está falando de um sistema ideológico. Não é o caso da produção do capital, o sistema de produção do capital que pressupõe o trabalho do assalariado, o trabalho de um produto feito pelo capitalista dentro de um sistema de produção autossustentável. Esta é a Revolução Industrial.